Paz e graça, meus queridos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, que Deus continue abençoando as vossas vidas, como tem sempre abençoado. Mas um dia na presença do Senhor, e hoje não poderia ser diferente, porque a nossa vida está entregue nas mãos de Deus. Então eu quero dar uma boa noite para todos e vos saudar na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem, espero que o Senhor Jesus tenha abençoado a sua vida, que seu dia hoje tenha sido um dia abençoado. Todavia, se o seu dia foi um dia difícil, saiba que até aqui o Senhor te ajudou, até aqui o Senhor te abençoou, com todos os percalços da vida. Deus tem te abençoado, Deus tem te segurado pelas tuas mãos. Às vezes, os nossos olhos humanos não conseguem compreender e nem conseguem ver as poderosas mãos de Deus agindo, mas ela age de forma invisível. Muitas vezes os nossos olhos humanos não captam isso, mas o nosso coração, quando ele está ligado em Deus, e o nosso olhar e a nossa visão é a visão sobrenatural de Cristo, nós conseguimos enxergar literalmente as mãos de Deus sobre a nossa vida. Por isso, eu queria nessa hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, orar com vocês, pedir a Deus que Deus nos abençoe. Nesses pouquíssimos minutos que eu quero trazer uma palavra, só um comentário breve para vocês. Querido Deus e Pai Celestial, nós oramos a Ti e pedimos ao Senhor que a Tua graça continue sobre as nossas vidas, que o Senhor possa abençoar cada pessoa que está vendo agora, ó Pai Celestial, este vídeo através do YouTube e através das redes sociais. Que o Senhor abençoe a todos, que o Senhor adentre no lar de cada um e derrame a Tua graça, o Teu poder e as Tuas maravilhosas bênçãos sobre esta família, em nome do Senhor Jesus. Então essa é a nossa oração. A oração sempre pedindo a Deus que a bênção dEle esteja sobre as nossas vidas. Eu queria meditar com vocês na epístola de João. João no capítulo de número 5, primeira epístola de João, capítulo 5, no verso de número 13 ao verso 15. Sim, porque esse texto em especial, ele nos fala profundamente, nos fala de oração, nos fala de fé, nos fala da nossa crença em Deus, da nossa confiança em Deus e até da nossa identidade, quem nós somos. E aonde nós nos encontramos em todo esse cenário, ou seja, nesse mundo de caos que nós vivemos, nós podemos com esse texto nos situar e saber que Cristo, Ele é o autor da nossa vida, Ele é o cerne, é o centro da nossa vida. Então, 1 João, no capítulo 5, verso 13, diz assim, preste bem atenção, essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Verso 14, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos, ou que lhe fazemos. Ou seja, é um texto que é profundo. Tem uma nuance aqui bem interessante, né? Algo aqui que muitas vezes passa desapercebido e muitas pessoas comentam, olha, mas tudo que eu peço a Deus, de fato, a Bíblia está dizendo que Ele vai me dar. Preste bem atenção nesse verso 14. Essa é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se nós sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos também que alcançamos as petições que lhe fizemos. Ou seja, é um texto maravilhoso, é uma palavra que João nos traz, inspirado por Deus, uma palavra comunicada através do Espírito Santo ao próprio João, para que ele transmitisse isso a nós. Nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Mas é bem interessante que no mundo que nós vivemos, nós temos diversas dificuldades, passamos por diversos percalços, no nosso caminho surgem diversas situações que nos impedem muitas vezes de ir mais adiante. Quantas vezes nós paramos no meio do caminho e até pensamos em desistir de tudo, em jogar tudo para o alto e dizer não dá mais, não aguento mais, a carga está muito pesada. Quantas vezes tentamos resolver os nossos problemas, as nossas adversidades, simplesmente tomando uma posição através de um olhar humano, uma visão humana. Acreditamos que às vezes os nossos olhos estão apontando a melhor direção.
E o nosso coração acredita nisso. Mas a Bíblia também diz que o coração é mais enganoso do que todas as coisas. Então muitas vezes não é possível confiar no coração. Porque o coração, ele nos prega peças. E é bem interessante porque toda a Bíblia, desde o início, ela está sempre nos ensinando o mesmo caminho para vencer. Quando aqui nessa mesma epístola de João, no capítulo de número 5, no verso 4, João diz que qual é a vitória que vence o mundo? A vitória que vence o mundo, João afirma que é a nossa fé. Fé em quem? Fé no Filho de Deus. Então fé, ela é construída através de quê? De um relacionamento. Fé é confiança. E você só pode ter confiança através de um relacionamento. Você só pode confiar numa pessoa e dizer eu confio nessa pessoa quando você a conhece. E para conhecer a Cristo, qual é a melhor forma que tem? Através do quê? Da oração. A oração é o nosso recurso, é o recurso do crente, é o recurso do cristão, de se aproximar de Deus, de conhecê-lo, de ter ali uma linha de, como eu diria, uma linha de comunicação com o Pai, com Cristo, com o Filho, através do Espírito Santo. Então não existe outra forma de se comunicar com Deus. É bem interessante, no resumo, no rápido, se nós vamos analisar a história através da oração, nós vamos ver que a oração, o próprio escritor de Hebreus diz sobre isso, que através da oração, através da fé, e quando nós falamos de fé, não podemos separar fé de oração, não podemos separar fé de oração, de confiança, que é basicamente, ou seja, ali se une algo em uma coisa só. Assim como nós e Cristo e nós somos um só agora, a fé, a oração, a confiança é a mesma coisa. É uma unidade só, se torna uma unidade só. É impossível você ter fé se você não tiver um relacionamento com Deus. E esse relacionamento advém através de quê? Da oração. Através da oração, os antigos venceram reinos. Através da oração, muralhas foram derrubadas. Através da oração, da confiança, da fé, reinos foram destituídos. Através da oração, nós vencemos. Através da oração se obtém a cura. Através da oração, muitas conquistas chegaram até o povo de Deus. A Bíblia diz que Moisés orava e com as mãos estendidas para os céus, e quando ele se cansava, e ele começava a baixar as mãos, quem prevalecia era o inimigo, denominado Amaleque. Daí, Arão e Ur, observando isso, que quando Moisés estava fortalecido na oração, com as mãos erguidas para os céus, Moisés prevalecia e viu que Moisés estava cansado, eles foram um de um lado e do outro, e sustentaram as mãos de Moisés apoiado numa pedra. Ou seja, a oração, queridos, vence. A oração, através da oração, nós vencemos, alcançamos a vitória. Então eu queria, nessa noite de sábado, trazer uma palavra para vocês, que o povo de Deus precisa voltar a esses princípios básicos, e que esses princípios que nos leva a um contato mais íntimo, a um relacionamento mais íntimo para com o nosso Deus, que dentre elas é a oração, a fé, a confiança em Deus. Isso só pode ser conquistado através de uma oração, através de um compromisso de oração diário. Nós não podemos ter a oração como algo decorativo na nossa vida, somente nos momentos de necessidade nos lembrarmos de orar. Não. A oração deve ser o nosso próprio combustível. O combustível para se aproximar de Deus é a oração. Olhe para a vida de Jesus Cristo. Ele estava constantemente orando, se retirando no meio da multidão para ter um relacionamento através da oração com o Pai. Essa era a forma de se relacionar com o Pai, a oração. Então eu queria deixar essa palavra para você, que através da oração nós vencemos. É isso que João está falando aqui. Essa é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ele nos ouve por quê? Porque nós estamos orando, estamos conversando com ele, estamos mantendo um relacionamento com ele. Então ore a Deus. Antes de você buscar, se você tem um problema, se você tem uma adversidade, está passando por uma adversidade, está passando por um problema difícil na vida,
e você olha para um lado e para o outro, vê que todas as portas estão fechadas, não tente resolver sozinho. Não tente buscar a solução aonde você não vai encontrar a solução. Às vezes a gente busca a solução em amigos, em pessoas, em parentes, quando na realidade nós temos um recurso sobrenatural e tão simples de ser ativado, de ser iniciado, que é esse canal que nós temos com Deus através da oração. Então eu queria te convidar a orar, eu queria te convidar a clamar, eu queria te convidar a buscar a Deus, a confiar no Senhor. Como disse João, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, através do que? Da oração. Paulo e Silas à meia-noite oraram, as correntes se quebraram, eles cantavam hinos de louvor, a oração os fortalecia naquele momento de dor. Davi orou, quantas vezes orou para que Deus o livrasse das mãos de Saul? Davi era um homem de oração. Quando nós olhamos para Abraão inicia-se a sua jornada com o chamado do Senhor quando ainda chamava Abrão. E no seu primeiro relacionamento com Deus, quando ele recebe a promessa, sai da tua terra, do meio da tua parentela, ele sai naquele ímpeto de fé, mas nos primeiros momentos daquela jornada, quando a fome aperta e tudo, Abraão meio que decepciona Deus. Sim, mas a nossa vida é construída assim. A oração, relacionamento com Deus é construído através do quê? De altos e baixos. É assim que a nossa vida, ela é construída, uma vida de fé através de altos e baixos. Abraão vai decepcionar Deus em primeiro momento, ele quer ficar no Egito, ele quer simplesmente descer para o Egito, ele desce para o Egito, lá ele mente e ele decepciona Deus. Mas veja que logo na sequência, lá um pouquinho mais da frente, dois capítulos à frente ali, a Bíblia Sagrada lá em Gênesis diz o quê? Diz que Abraão, ele vence na sua segunda incursão na fé, ele vence. E ele está começando a criar ali uma musculatura de fé. Ele está criando ali um relacionamento com Deus. Ele está começando a conhecer quem era esse Deus. Através dos altos e baixos da vida, nós começamos a conhecer Deus. Todos nós passamos por medos. E o medo faz parte até da nossa vida. Ele está aí para ser vencido. Você acha o quê? Que quando Daniel foi lançado na cova dos leões, ele não teve medo, simplesmente ele confiou de bate-pronto e simplesmente disse, isso é tranquilo, Deus vai me tirar daqui? Não. Todos esses homens e mulheres citados nas escrituras sagradas tiveram medo, mas eles não deixaram de forma nenhuma que o medo os dominasse. Paulo, quando estava preso, a Bíblia diz que o próprio Senhor se manifestou, a sua cabeça estava presa, o próprio Senhor se manifestou a ele, dizendo, Paulo, te importa ainda subir até Roma para anunciar o Evangelho. Deus estava falando através de Cristo o que é para ele? Jesus estava falando para ele, olha, você não vai morrer aí, Paulo. Talvez quando Cristo aparece para ele para falar isso, é porque ele talvez já estava ali acreditando que aquele era o fim de todas as coisas, mas Cristo chegou para dar uma palavra de ânimo para ele. Não disse literalmente, você não vai morrer, mas importa que você ainda pregue. Então Paulo simplesmente creu e Paulo recobrou o ânimo. Esses homens passaram por momentos difíceis, tiveram medo, mas não deixaram que o medo os subjugasse. Não deixaram que o medo os vencesse. Venceram através da oração. Venceram através da fé. Venceram através de um relacionamento com Deus. E é isso que eu queria deixar para vocês nesse sábado. Que Deus te abençoe. Amanhã, domingo, às 18h30, estaremos reunidos na casa do Senhor, para louvarmos o Senhor naquele grande culto abençoado, com todos os cuidados que nós temos tomado. Todos os cuidados nós temos tomado. Então eu queria te convidar, em nome de Jesus, já está na hora de você sair de dentro da sua casa, já está na hora de você tomar uma posição e ir para a igreja, já está na hora de você falar assim, olha, mais forte é aquele que está em mim. É só tomar todos os cuidados. É não ser irresponsável, é tomar todos os cuidados, vá para a casa do Senhor, porque eu tenho certeza que lá, como todos estão ficando ali separados, no devido espaço,
e as pessoas não estão se cumprimentando no sentido de se abraçar em nada, a medição da temperatura tem sido feita, está ali, né, a forma de se higienizar, tudo disponível, acabou o culto, todos para sua casa, está tranquilo, está abençoado, os cultos têm sido uma bênção. Eu queria te convidar, sai da sua casa, vá para a casa do Senhor, buscar uma proteção, um relacionamento com Deus, porque muitas vezes nós nos acomodamos com a vida que nós estamos levando. Não podemos deixar isso acontecer. Que Deus te abençoe. Que o amor de nosso Deus Todo-Poderoso seja sobre a sua casa. Que a graça desse Deus maravilhoso, através de Cristo Jesus, venha sobre a tua família. E que as doces consolações do Espírito Santo também estejam sobre você. Eu quero orar. Eu quero orar com você, quero orar pela sua família, quero orar pelo seu lar, quero orar pela sua vida, pedindo a Deus que Ele possa derramar graça sobre a minha vida, sobre a sua vida, de uma forma maravilhosa. Então vamos orar, vamos pedir a Deus, que Deus fale conosco, que Deus alegre o nosso coração de uma forma maravilhosa. Oremos ao Senhor, clamemos ao Senhor nessa hora. Feche teus olhos, ore comigo pela sua família. Pai querido, Pai santo, de poder e de graça, eu oro ao Senhor nessa hora, meu Deus, e peço ao Senhor que as mãos poderosas do Senhor venham sobre este meu irmão, sobre essa minha irmã. Nós somos carentes, Senhor, da Tua misericórdia, somos carentes da Tua graça. Por isso, Senhor, que o Senhor possa adentrar nesse lar, fortalecer essa pessoa, fortalecer essa moça, esse jovem, fortalecer, ó Pai, essa família. Pai, derrama a Tua graça sobre a vida dessas pessoas, de uma forma sobrenatural. Nós oramos a Ti e te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Abre as comportas dos céus e abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa cada um que está comigo agora orando, Pai. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que o Teu lar seja abençoado, para que a Tua casa seja abençoada. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família maravilhosamente. Fique com Deus, tenha um domingo maravilhoso, um domingo muito abençoado, onde o Espírito Santo possa alegrar a sua vida de uma forma maravilhosa. Que Deus te abençoe nesse sábado, em nome de Jesus de Nazaré.